Boa noite, senhoras, senhores. Desculpa o transtorno. A gente está retornando hoje à reunião ordinária. E tivemos problema técnico, mas já está sanado. E vamos dar início à nossa reunião em nome de proteção de Deus. Alguns imprevistos acontecem mesmo. Então, a gente não vai desistir de fazer a nossa reunião de hoje. É a primeira reunião do início de agosto. E vamos, se Deus quiser, executar essa reunião aqui. Chamados senhores vereadores. Boa noite a todos. José Raimundo Gomes presente, Fernando Silva. Presente. José Maria da Silva. Marco Aurélio Cândido Rocha. Presente. Sérgio Ferreira dos Santos. Presente. Paulo César Perdigão. Presente. Luluca Tavares. Presente. Paulo Cecílio Bicalho, justificável. Alberto Pinheiro Gonçalves. Presente. Diolinho do Corte. Presente. Sander Lúcio Fabiano de Arruda. Presente. Jacques do Bom Sucesso Rodrigues. Presente. Renilton José de Moraes. Presente. Expediente, leitura da síntese da ata da reunião anterior. Como todos possuem a cópia em suas mesas, dispenso sua leitura, coloco em discussão, declaro aprovada. Comunicações e correspondências recebidas. Ofício do Gabinete número 0140/2025, encaminhando o projeto de lei que institui a taxa de manutenção viária no município de Caeté e define valor, forma de cobrança, destinação e dá outras providências. Ofício do Gabinete 168/2025, encaminhando o projeto de lei que altera o anexo 6º, detalhamento das emendas parlamentares impositivas, exercício 2025, da Lei 3.519, de 23 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício 2025 do município de Caeté, Minas Gerais. Ofício do Gabinete 169/2025, encaminhando emenda supressiva ao projeto de lei número 027/2025, que cria o Conselho Municipal dos Direitos dos Animais de Caeté, CONDAC, e dá outras providências. Ofício do Gabinete 170/2025, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental, Água Limpa, do município de Caeté, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício do Gabinete número 171/2025, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental, Águas da Serra da Piedade, do município de Caeté, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício do Gabinete 171/2025, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental, Águas da Serra da Piedade, do município de Caeté, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício do Gabinete 172/2025, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Descoberto, do município de Caeté, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício do Gabinete 173/2025, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Juga Vieira, do município de Caeté, e dá outras providências. Ofício do Gabinete 174/2025, encaminhando o projeto de lei que dispõe sobre a criação do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental Ribeiro Bonito, do município de Caeté, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício do Gabinete 182/2025, encaminhando o projeto de lei que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação. Ofício do Gabinete 184/2025, encaminhando o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito adicional de caráter especial no orçamento de 2025 e alterações no PPA e LDO vigente. Ofício PROCON Câmara no 008/2025, encaminhando o relatório de atendimento mensal referente ao mês de junho deste ano.
Ofício da Santa Casa de Caeté, número 059/2025, encaminhando relatório de gestão anual 2024. Ofício da cidadã Ione Maria de Oliveira Filha, sem número, solicitando informações sobre o cartão alimentação. Ofício quanto CAC, número 096/2025, informando as condições dificultosas ao trabalho dos conselheiros, que também foram comunicados ao promotor de justiça, ao Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, ao prefeito municipal e ao juiz da Infância e Juventude, Secretaria Municipal de Assistência Social. Ofício da coordenação local do movimento Volta Trem de Passageiros, solicitando audiência pública para o dia 28 de agosto, das 15 horas às 18 horas, bem como lista de entidades e pessoas a serem convidadas. O ofício quando CAC número 0106/2025, informando o diagnóstico e número de casos atendidos no segundo trimestre deste ano 2025. Ofício 24/2025 da diretora do Museu Regional de Caeté, Lucinéia Maria Bicalho, convidando para a cerimônia de abertura do museu, que ocorrerá no dia 9 de agosto de 2025, às 16 horas, nas suas dependências. Correspondência e convites e cursos em seminários diversos que se encontra fixado no quadro de aviso localizado no hall de entrada da Câmara. Oradores. O primeiro orador inscrito, o vereador Sérgio Ferreira dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais da mesa. Boa noite, colegas vereadores. Cumprimento o vereador Dioninho do Corte, no qual estendo cumprimento a todos os colegas aqui do plenário. Cumprimento os que fazem presente aí na nossa galeria. Sejam bem-vindos aqui à Casa Legislativa. Cumprimento também aos servidores desta casa e aqueles que nos acompanham em suas residências. Acredito eu que esteja funcionando a transmissão. A gente teve um problema técnico, por isso que atrasou para começar a reunião. É justificável, a casa estava em reforma, a gente sabe, né, dos problemas que acontecem, mas quero até aproveitar para parabenizar ao vereador Nandinho, né, presidente aqui da casa, junto à mesa diretora, pelas melhorias que estão sendo feitas aqui, dando mais qualidade aí para os servidores, não só para os vereadores, mas para os servidores e também, principalmente, para a população, né? A questão da eliminação aqui, principalmente, é uma delas, né? A gente vinha questionando isso, então, são reformas necessárias e qual a gente reconhece, viu, presidente, pelo trabalho de Vossa Excelência. Senhor presidente, trouxe aqui alguns assuntos, né, para serem tratados aqui nessa tribuna de hoje, e eu quero começar por um assunto que foi palco aí de discussão essa semana. Eu até tive a oportunidade na sexta-feira de conversar, né, com o vereador Sander, qual eu agradeço, né, a gentileza dos esclarecimentos, que é em relação à questão lá da Fazenda do Estado. Então, eu como vereador, estou aqui no meu terceiro mandato, mas independente de vereador, eu sou morador da Penha a minha vida inteira. Então, quando os moradores questionam, não em relação à destinação A ou B daquele espaço, mas às vezes falta comunicação, né? Às vezes os moradores que estão ali, quem aqui, acredito eu que todos os vereadores conhecem, a região ali da Fazenda do Estado, já é uma comunidade sofrida em relação aos serviços do poder público, né? Muito precário, na maioria das vezes esquecido até por nós mesmos, né? Ocupante aqui de cadeiras do Legislativo, e quando essas pessoas não são comunicadas, cria diversas opiniões, diversos questionamentos, porque faltou a informação.
E eu entendo, senhor presidente, que a antiga fazenda do Estado, né, a fazenda Pedras Altas, que já pertenceu ao Estado, hoje pertence ao município, eu no meu primeiro mandato, no meu segundo mandato e nesse mandato não vai ser diferente, eu sempre disse que aquela área é uma área sensacional. Se a gente for olhar o potencial que aquele terreno tem, o tamanho, a estrutura que já existe ali e as possibilidades de investimento que existem para aquela área, e falta às vezes uma comunicação, senhor presidente. Eu acho que isso deveria ser discutido até em audiência pública. Qual a destinação, qual a melhor destinação para aquele espaço, para que a comunidade seja inserida nesse projeto, para que a comunidade se sinta valorizada, ouvida, para que seja tratado isso com muita responsabilidade. Porque não se trata simplesmente de entregar, de vender, de destinar, não é isso que a população às vezes questiona, mas questiona a falta de ter informação. Está ali do lado, aí você tem um morador que hoje ele chega, o espaço está vazio. Amanhã ele chega, tem máquina, caminhão movimentando, ninguém fala nada. Depois de amanhã ele chega, tem algum empreendimento estabelecido ali. Por que não comunicar? Por que não conversar? Por que não ouvir essas pessoas? Então, por isso a importância de projetos dessa magnitude passar por esta casa. Por isso que a lei exige para que haja autorização legislativa, porque nós somos a voz do povo. Muitas vezes não a voz que o povo quer ouvir, mas na maioria das vezes sim. Pelo menos é o que deveria ser feito. Então, eu acho que a prefeitura, nessa questão, deveria ouvir os moradores. A Penha tem associação de moradores já há muitos anos, então chamar a associação dos moradores para esclarecer, né? Então acho que isso precisa ser feito, e eu espero que a prefeitura tenha aprendido com isso e que refaça daqui para frente, né? Que na hora que for fazer qualquer destinação para aquele espaço, que ouça as pessoas, né? E que traga para ali, senhor presidente, projeto que vai valorizar a região, projeto que vai valorizar o próprio espaço que tem ali. Então, tem outros problemas que tem que ser avaliado ali, né, que a gestão passada deixou para essa, que tem que ser avaliado. Então, eu espero e eu estou aqui para contribuir da melhor forma possível, né, tanto com qualquer projeto que for estabelecido ali, como também com os moradores, para ser até esse interlocutor naquilo que for necessário, mas que haja transparência, que haja um planejamento, que haja transparência com os moradores principalmente, porque é um bem público, né? Então, é o que eu penso, né? É o que eu entendo que deve ser feito e é o que eu espero que a prefeitura faça daqui para frente. Também, senhor presidente, outras questões que eu já trouxe aqui na tribuna desta casa, em relação ao distrito industrial. Desde o meu primeiro mandato, não é de agora, né, não é dessa gestão, apesar de ser a gestão da continuação, o distrito industrial aqui de Caeté, eu sempre pontuei que eu acho muito ruim a estrutura. Para você incentivar uma empresa a se estabelecer naquele espaço, você tem que dar um mínimo de condição para que a empresa se estabeleça ali. Então, se você chegar ali hoje, é mato, é entulho, que eu vejo os caminhões jogando entulho, eu passo ali todos os dias, então você vê caminhão jogando entulho ali sem nenhuma regra, sem nenhum critério, não tem uma portaria. Eu já falei isso, que se ali tivessem duas portarias, uma na MG 435 e outra lá no alto da Vila das Flores, se limitava o acesso, porque ali não é acesso exclusivo para a Vila das Flores, porque tem a outra rua que chega lá. Então ali poderia ser um acesso exclusivo para o distrito industrial, traria mais segurança para as pessoas que se estabelecerem, as suas empresas ali, e colocar estrutura, porque se não tiver um asfalto, quando chega agora na época da seca, é uma poeira que ninguém aguenta. Então, o cara está lá com uma empresa, por exemplo, de produção de alimentos. Aí ele tem ali uma rua que é poeira, a própria vigilância sanitária vai dar problema para ele. Então, eu entendo que deveria ter uma pavimentação, melhorar a iluminação, internet, que não tem, telefone. Eu desço da minha casa, se eu parar ali naquela curva ali do distrito industrial, o telefone não funciona. Como é que uma empresa vai funcionar num lugar que não tem telefone? Então, acho que a prefeitura tem que recomeçar o distrito industrial,
chamar essas empresas de internet, de telefonia, a CEMIG, e falar, olha, nós queremos que aqui seja um distrito industrial de verdade, que vai gerar emprego, que vai gerar renda para a cidade, mas nós precisamos de ter um projeto aqui que atenda essas pessoas, com telefone, com internet, com energia. Claro que isso tem um custo, mas é um custo que para a prefeitura é um investimento. Ela faz esse investimento para trazer as empresas, que vai gerar emprego, que vai gerar renda e que vai movimentar a cidade. Então, eu acho que não dá para só ir lá e cercar, manda aqui para esta casa um projeto autorizando a ceder o espaço para uma empresa e a empresa depois desiste, ou acontece igual está tendo muitas aí, que tem que fazer projeto de lei revertendo a área, porque a empresa não se estabeleceu lá. Aí quando você vai conversar com o empresário, ele fala, eu não me estabeleci porque estou ali no meio do mato, não tem uma pavimentação, não tem uma portaria, não tenho internet para trabalhar, como é que eu funciono desse jeito? Então eu entendo que tem que ter investimento ali. Se é para o distrito industrial funcionar, que ele funcione, mas que tenha primeiro o investimento do município. Da mesma forma lá na Fazenda do Estado. Se vier para ter qualquer empreendimento, seja da sociedade civil ou não, a prefeitura tem que, ela tem que atender primeiro a própria responsabilidade dela. Obrigado, gente. Obrigado. Então, acho que a prefeitura ela tem que atender a própria expectativa dela de fazer esses investimentos lá para trazer uma terceira pessoa, porque você imagina, você entrega aquilo ali sem estrutura, qualquer projeto que fosse estabelecer ali, ele não vai conseguir, provavelmente, se sustentar com os investimentos necessários. Então, eu espero que a prefeitura comece a trabalhar isso dessa forma diferente. Um outro assunto, senhor presidente, que eu trago a essa tribuna, é em relação ao processo seletivo que a prefeitura divulgou na semana passada, saiu no Jornal Oficial do dia 30 de julho, para vários cargos, né, que a prefeitura está aí fazendo esse processo de contratação. Dentre eles, arquiteto, agente de endemias, enfermeiro, engenheiro civil, fiscal de posturas, fiscal de rendas, fiscal sanitário, instrutor social, oficial administrativo, orientador social, procurador municipal, técnico em enfermagem, técnico em turismo, terapeuta ocupacional, ou seja, vários cargos que, no meu modo de entender, é de interesse da população inteira, de Caetá inteiro que precisa. Nós temos aqui de nível técnico, médio e superior. Então, você atinge toda uma população. Só que o que me chama a atenção, senhor presidente, que eu quero aqui deixar um recado até para que os pares também levem isso até o Executivo, primeiro porque saiu no Jornal Oficial do dia 30 de julho, e as provas vão acontecer agora, dia 8 de agosto, ou seja, menos de 10 dias para a pessoa tomar conhecimento do processo, que o processo foi aberto, para a pessoa fazer a inscrição, estudar e fazer uma prova. A prova vai ser agora na sexta-feira, dia 8, ou seja, um dia que já é difícil para muita gente conseguir ir lá para fazer essa prova, porque as pessoas têm as ocupações dela do dia a dia. E além disso, senhor presidente, ainda não foi divulgado o local e o horário da prova. Para a pessoa saber o local e o horário da prova, ela vai ter que acessar o Jornal Oficial do município, salvo engano amanhã, dia 6, se eu não estiver enganado, para ela saber onde que vai ser a prova. São informações que, no meu modo de entender, a pessoa já tem que ter ciência na hora que ela vai se inscrever. Quando ela está fazendo a inscrição, ela já tem que saber o dia, o local da prova, os documentos que ela precisa levar. E outra coisa, tem que ter, eu entendo, né, apesar de que processo seletivo, o correto que seria para situações de urgência. Ele não é como um concurso público, que você fala assim, não, aí você vai divulgar ele, tem uma banca, tem um edital, tem isso, tem aquilo, para a pessoa se preparar. Mas essas que foram divulgadas aqui, não tem nenhuma delas que você fala assim, não, isso aqui não estava previsto no quadro de funcionários da prefeitura e surgiu um caso eventual de uma morte, de uma licença maternidade, de um afastamento qualquer. Não, são cargos que a prefeitura vai precisar aqui a longo prazo. Por que não divulgar isso com mais antecedência? Né, de dar um prazo para a pessoa estudar, pelo menos 30 dias, não vamos colocar mais do que isso não, 30 dias já ajudava, pelo tamanho que é aqui o edital, o número de exigências, matérias que a pessoa precisa estudar,
E, além disso, além desse prazo curto para a pessoa se inscrever, estudar, a divulgação. Quem aqui de vocês que viu essa divulgação nos meios de comunicação da Prefeitura? Quem de vocês aqui que acessa o Jornal Oficial do município todos os dias para saber que foi divulgado um processo seletivo? Que tem condição de chegar para um cidadão e falar que, olha, abriu um processo seletivo, vai lá, faça a sua inscrição. Pouquíssimas pessoas. E eu não falo isso quem de vocês aqui, só os vereadores, não. Eu falo para a população também que acompanha de casa. Não fica sabendo. Por que a Prefeitura usa tanto o Instagram para divulgar foto de prefeito, de secretário, de vice-prefeito, prefeito prefeito foi aqui, prefeito foi ali, mas não dá para divulgar isso? Qual a dificuldade de fazer uma pequena arte dizendo, olha, Prefeitura abriu o processo seletivo, acesse o site da Prefeitura, faça sua inscrição até tal dia, veja lá os quadros de vaga? Simples, mas não faz. Aí sabe por quê, senhor presidente? A impressão que dá, que não quer que a população fique sabendo. E aí você dá margem para diversos questionamentos. Eu divulguei nas minhas redes sociais, peço até desculpa a Vossa Excelência por estar usando o celular, eu não sou muito de rede social. Quem me conhece sabe disso. Assim, eu raramente divulgo uma coisa, não sei nem mexer com esse negócio direito, mas divulguei no meu Instagram. Eu tenho pouquíssimos seguidores. Eu não sou uma pessoa influencer, é isso, Dioninho, que fala? Eu não sou disso. Mas eu divulguei nas minhas redes sociais, dizendo que a Prefeitura que abriu esse processo seletivo, tiveram 15.400 visualizações. Não é divulgação patrocinada, porque eu não fiz patrocínio nenhum. Acho que foi uma das divulgações minhas que eu sei desde o dia que eu criei Instagram, que deu o maior número de visualizações. Isso me chama a atenção porque tem pessoas interessadas, porque só compartilhamentos, 123 compartilhamentos que foram feitos dessa divulgação. Eu tive diversas mensagens no privado pedindo informações, como que fazia inscrição, porque está lá pelo tal um DOC que chama, doutora Kênia, um DOC, que é uma experiência nova para a Prefeitura, porque as inscrições eram feitas lá presencialmente. Tem muita gente perdido nisso. E aí, o que me chamou muito a atenção, senhor presidente, são os comentários negativos. Peço um minuto para concluir. Muitas pessoas colocando comentários assim, que aí vai muito de encontro a essa falta de transparência, de divulgar de verdade nas redes sociais. A Câmara faz isso. Quando abre um processo seletivo aqui para o PROCON, eu me lembro muito bem, a Câmara divulgava, mandava para a gente, incentivava nós, vereadores, a divulgar. Por que a Prefeitura não faz? Aí vem os comentários, será que, não vou falar os nomes, mas como minha rede é pública, qualquer um pode entrar lá e vai ver. Será que já tem as pessoas certas? Que pena que para todas essas vagas já tem as cartas marcadas, né? Seria tão bom se tudo fosse conforme os bons princípios da administração pública. Isso é um comentário de pessoas diferentes. Outro comentário, infelizmente é só panelinha. Esses processos seletivos já tem carta marcada. Perca de tempo ir fazer as provas. Aí outro colocou, só para quem tem QI, ou seja, quem indica. Outro colocou, perda de tempo, são provas marcadas com os nomes já escolhidos, pessoas já inseridas para o cargo. Enfim, e vários outros comentários. Isso é muito triste para nós, vereadores, fiscalizadores. Eu acho que se todos nós nessa casa, senhor presidente, começarmos a exigir da Prefeitura maior transparência, maior publicidade, são princípios básicos da administração pública. Eu acho que isso muda. E eu queria até já pedir à assessoria jurídica desta casa para que me ajude a elaborar um projeto de lei para que passe a ser regra a forma de divulgação nos meios de comunicação. Se paga um jornal Opinião para divulgar quando está abrindo uma licitação, por que não pagar quando tem um processo seletivo? Por que não divulgar no Instagram e Facebook para que todos tenham acesso e todos tenham o mesmo direito de participar? Então, eu gostaria de pedir para que fosse feito, sabe, senhor presidente, um projeto de lei, e já conto com a colaboração dos pares, e inclusive de assinar junto comigo esse projeto, e inclusive de trazer contribuições para esse projeto. Eu não quero fazer aqui para levar mérito de nada, mas para que sim que tenha transparência e que as pessoas passem a ter credibilidade, para que o poder público
faça um processo sério e que as pessoas sintam seguras de estar participando. Então, se os padres puderem me ajudar nesse projeto de lei, assinando, trazendo ideias para que a gente possa melhorar isso, eu agradeço muito. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. Segundo vereador inscrito, vereador Jadson Gonçalves Rodrigues. Segundo vereador inscrito, vereador Sander Lúcio, mas é até por questão de ordem aqui, porque tinha chegado para mim que você não iria usar mais a tribuna, então por isso que eu passei segundo orador, que seria só o Jadson. Boa noite, presidente. Cumprimento também os meus amigos vereadores, funcionários dessa casa, público que está nos acompanhando, a galeria, público que está acompanhando através da rede social. Senhor presidente, o senhor não está errado, não. Tá? Eu só estou vindo aqui para justificar porque que eu não vou utilizar da tribuna. O discurso estava preparado, estava tudo ali certinho. Conversei já com o nosso nobre vereador Serginho sobre tal situação, só que eu tenho um costume de ouvir a voz de Deus. Diante de tudo que a gente viveu aqui no começo, do início da nossa reunião, eu entendi o recado meu, o recado que Deus mandou para mim. Então, eu aprendi que quando eu me calo, eu deixo que Deus possa falar por mim. Então, eu vou agradecer a oportunidade, peço desculpa, tá, ao público que está em casa acompanhando a nossa reunião, peço desculpa ao senhor presidente, os demais vereadores e os funcionários desta casa, mas é momento de eu deixar Deus falar por mim. Muito obrigado, senhor presidente. Terceiro orador inscrito, o vereador Jadson do Bom Sucesso Pardal. Boa noite a todos. Cumprimentos à mesa, na pessoa do excelentíssimo presidente, vereador Nandinho, no qual estendo meus cumprimentos a todos os pares, aos colaboradores da casa, aos presentes na galeria, as amigas, né, da UCIP, a Gra, a Lide e a Lara. Libiane, desculpa. E a Lara. Sejam muito bem-vindas à Casa Legislativa e vamos continuar juntos de mãos dadas, né? Até chegarmos pelo menos na metade do caminho do que propomos, né? Para as famílias atípicas. Eu quero começar a minha fala, senhor presidente, pedindo licença a Vossa Excelência, vereador Sérgio, só para acrescentar na sua honrosa fala nessa tribuna, se a dificuldade de publicidade desse processo seletivo está acontecendo no nosso município, onde as pessoas estão mais próximas, imagina nos distritos, né? É muito covarde a forma, né, e a falta de transparência que é feito as coisas nesse município, a insistência em continuar errado, a insistência em limitar acesso à informação das pessoas. Vossa Excelência foi muito feliz em tudo que trouxe aqui nessa tribuna hoje. Eu também quero aproveitar, né, porque não tem como a gente vir a essa tribuna hoje sem citar o assunto que recorrente nessa cidade durante a semana passada e esta semana, mas eu não estou aqui para falar de decreto de prefeito, eu estou aqui para falar da situação, da denúncia que recebemos lá na Fazenda Pedras Altas, que todos os caetenses acredito conhecer como Fazenda do Estado, como Vossa Excelência bem colocou, fazenda hoje propriedade do município, que em um acordo, né, chegaram a esse decreto, que eu não quero entrar no mérito, mas recebemos uma denúncia séria, senhor presidente, uma denúncia grave, de um descumprimento ambiental, e que chegamos lá e podemos ver, né, podemos ver lá a situação que se encontrava o recinto, e apesar de que foi negado pelos funcionários pelo menos para nós, não sei, em conversa reservada com o sargento da Polícia Ambiental que lá esteve,
que não tinha nenhum fato ocorrido da abertura de uma vala para aterramento dos materiais. Eu não posso provar, porque já está tampado o lugar, mas há a fresa de abertura e foi empurrado, inclusive, lixo hospitalar para cima desse aterro, feito lá próximo às instalações. E muito triste saber que nós temos uma Secretaria de Meio Ambiente, vereador Sérgio, que temos uma secretária de Meio Ambiente, que não é possível que aquilo está sobre o desconhecimento dela, sabe? E Caeté, a gente tem uma péssima situação administrativa, que o pau que dá em Chico, ele nunca dá em Francisco. Só existem leis e regras para algumas pessoas. Se é amigo da gestão, consegue suprimir até IP. Mas se você não é e precisa suprimir uma vegetação que é passiva de supressão, não tem nenhum problema, rapidinho você consegue um alvará. Mas dá conta dos espaços públicos, de organização e preservação ambiental, eles não estão dando conta. Você citou aqui, vereador Sérgio, o distrito industrial. Não só pela falta de estrutura, empresa nenhuma vai instalar, é pela porcariada que é depositada ali. Ali virou um aterro a céu aberto, parte dele da Prefeitura Municipal de Caeté. Não se pode pensar numa nova cidade, numa nova Caeté, com esse pensamento micro. A nossa cidade não avança. Me permitam aqui, senhor presidente, relatar um fato aos que têm mais de 50 anos. Nós tínhamos uma Caeté, vereador Marco, que nasceu em 1940 com a Ferro Brasileiro, e que em 2000 essa Caeté acabou, porque ela tinha 1/3 da população sobre os seus braços, com hospital próprio, com vários segmentos da sociedade que não dependiam do serviço público. Em 2000, essa usina fechou, e era a grande mantenedora fiscal do município. Ela fechou e entregou todos os seus associados e funcionários, dependentes e funcionários, para o município, e tirou o dinheiro. Ó, agora meus filhos são seu, Caeté, e eu não vou mais pôr dinheiro na cidade. E de 2000 para cá, não pensaram em reinventar a cidade. As propostas para a nossa cidade é a mesma. É a mesma. Termina uma gestão, começa outra, é a mesma coisa. Se preocupa em fazer festa e fazer asfalto. Eu estou aqui com números que me envergonham. Eu vou até as duas informações dos últimos censos. Não se estressem, gente. É uma criança atípica que está aqui nos prestigiando. E eu não vou parar de falar porque ela está ali alegre, brincando. Certo? Essas mães que estão aqui no plenário estão descendo do gabinete do prefeito porque estiveram lá mais 2 horas de reunião e com certeza não trouxeram nada real para as famílias atípicas. Porque o que não fizeram, vereador Sérgio, em anos, vão fazer em 1 mês, pediram até setembro para dar uma resposta de todas as necessidades mais urgentes que eles têm. Eu quero esperar, espero estar errado. Mas voltando lá, encerrando o assunto do meio ambiente, precisa-se trabalhar nessa cidade realmente em defesa do meio ambiente. Vossa Excelência, presidente Nandinho, ano passado se teceu tanta coisa sobre queimadas. Tivemos aqui uma honraria para a Brigada Civil do município. Já, a história mesmo, vereador Sérgio. Agosto, setembro, começam as queimadas, a mesma história, corpo bombeiro, água apagando fogo onde não tem água. É a mesma história, a coisa não muda. A história é a mesma. A hora que a gente tiver uma gestão que sabe que junho, maio, junho e julho aumenta-se a necessidade das doenças respiratórias, então os hospitais e os postos de saúde precisam de mais acolhimento, de mais dinheiro para funcionar.
Agosto, setembro e outubro são as queimadas, continuam as doenças respiratórias, precisamos continuar investindo mais na Santa Casa. Mas nós vamos preferir show, a cidade vai preferir show, porque eu não prefiro. Porque, olha para você ver, saiu uma publicação que o prefeito renovou o contrato da Santa Casa de 900 mil, só eu que vi isso. O convênio era 605.580. Tinha mais 100 mil de repasse do Estado, do PA. O Estado cortou de 100, passou para 48. O que o prefeito fez foi reajustar 50 mil, que o Estado cortou. Então, passou para 655.580. É o que nós pagamos e está na subvenção. Não tem nada de 900 mil. Né? E mais 15, que era de Nova União, que agora, com muita luta, passou para 25. Só que Nova União precisa também rever esse valor. Porque se a demanda... Ah, não, mas nós mandamos menos gente para a Santa Casa, mas se mandar mais gente, vai ser acolhida com 25 mil só. Certo? Então, não é justificável e não pode ser aceitável. Eu peguei as duas últimas informações de censo. O do IBGE deu 38.776 habitantes no município, o último censo, mas há informações também que pode estar errado, ter 44 mil. Uma pela outra, se for 44 mil, ainda é pior, porque o investimento de 38 mil habitantes, é R$ 16,90 por habitante, o investimento na saúde de urgência. Se for os 44, é menos ainda, é R$ 14,00 que nós investimos por habitantes aqui para a saúde de urgência. Mas não se pensa duas vezes em fazer eventos na cidade, não se pensa duas vezes em contratar bandas de 500 mil. Enquanto isso continuar acontecendo, mães atípicas, nós não vamos ter o mínimo que vocês procuram, que é um fono, um psicólogo e uma fisioterapia para os seus filhos, e um psicólogo para vocês. Enquanto acontecer essa rasgação de dinheiro em Caeté, nós não vamos para lugar nenhum. Caeté não existe um projeto para o povo, existe um projeto de poder, de quem vai perpetuar no cargo, em nossas cadeiras também. Não vou tirar essa casa da bolha, não. Eu quero, Sander, com todo respeito a Vossa Excelência, a gente sabe muito pouco para apontar dedo eu aprendi ontem com você que é na comunidade, né? na comunidade terapêutica, e não um projeto e não uma clínica. A sua intenção, na minha opinião, é das melhores, mas Vossa Excelência, como o idealizador da comunidade terapêutica, recebeu um presente de grego. Quiçá aquilo pudesse ser tudo aquilo que foi proposto a Vossa Excelência. Ter realmente um canil municipal, onde os seus colaboradores, ou as pessoas que vocês lutam para recuperar, pudessem cuidar desses animais, mas tudo sincronizadinho, tudo funcionando. Mas simplesmente te deram uma oportunidade, se ela tivesse toda prontinha para acolher as suas pessoas, seria muito melhor para Vossa Excelência. Agora está lá Vossa Excelência lutando com seus internos, e a prefeitura fazendo o mínimo ou nada por vocês, e está querendo uma contrapartida que eu acho, com todo respeito, eu acho que Vossa Excelência vai lutar muito para cumprir, mas como Vossa Excelência colocou, né, o senhor tem muita fé em Deus, e Ele é, né, superior a todos nós, quem sabe dá muito certo. Mas a gente está passando a hora. Domingo, Serginho, eu estava com minha filha no polo esportivo, eu presenciei, vereador Bebeto, uma das cenas mais terríveis no polo esportivo. 8 cachorros atacaram um senhor que fazia caminhada pelo andado, seguramente por orientação médica, por volta de 4, 5 horas da tarde. Uma cena horrorosa, e vários presenciaram, e nós não pudemos fazer nada, ia mudar só a pessoa do ataque. Se eu fosse, iriam me atacar, mas mesmo assim, eu, com muita dificuldade ainda, tentei correr, mas quando eu cheguei, eu estava lá no skate, o negócio foi lá no bebedouro. Jogaram o senhor no chão e começaram a atacar como animais no Saara, quando os leões abatem uma presa e juntam todos até deixar o osso.
mas foi muito triste de ver. Então passou da hora da gente pensar nesse canil municipal, pensar na possibilidade desse projeto do vereador Sander, que se instalar com o aval da comunidade do Estado, com o respeito que eles merecem, porque o que aconteceu até agora, pegaram, puseram lá um centro de ressocialização de apenados, é essa a palavra, doutor? Promoveram a juíza, acabou o projeto, né? Acabou-se o projeto. Aí agora estão tentando ajudar, mas não é dessa forma que precisa ser feito, como Vossa Excelência bem trouxe. E outra coisa, a própria casa, vereador Serginho, não só a comunidade do Estado, fica sabendo depois das coisas prontas. A gente não consegue ser parceiro do Sander, a gente não consegue ser parceiro da comunidade. Sabe por quê? Aí não é a oposição ou situação, é a casa que delibera, que pode ser um grande braço para as coisas funcionarem. Só que existe uma desgraça nessa cidade chamada eu. Tudo aqui se trata no singular. Tudo aqui se trata no singular. Nós sofremos aqui na formação das comissões. Já está na 7ª reunião do Conselho de Saúde, a Comissão de Saúde não se fez presente. Estão deliberando coisa, a Comissão de Saúde, o Conselho Municipal de Saúde é um órgão deliberativo no município, é um órgão autoritário. A Comissão de Saúde não se fez presente até hoje no Conselho. Aonde que nós vamos lutar para as famílias atípicas? Aonde nós vamos lutar? Olha o número de pacientes oncológicos, sábado enterramos mais uma jovem. Hoje eu recebi, vereador Sérgio, no meu gabinete, uma criança lá da sua comunidade, de 1 ano e meio, com um CA maligno de encéfalo. 1 ano e meio, uma família que não tem um lugar digno para morar. Veio pedir, sabe o que, vereador Serginho? Um veículo para a criança passar por 2 perícias para ver se consegue o BPC. Nós vivemos uma cidade de sofrimento, de clamúria, uma cidade de tristeza. Por que perduramos aqui para essa reunião acontecer, senhor presidente? Seria uma vergonha ficarmos 30 dias de recesso e na primeira reunião, 1 minuto para concluir, senhor presidente, e respeito a todos, a matéria hoje é pouca, mas 30 dias de recesso, vem no primeiro plenário, já não vamos ter reunião, porque teve um problema que é normal, o doutor Fábio, colaborador aqui, que passou por reforma, poderia ter acontecido em qualquer situação. Mas olha para você ver, vamos para casa por causa que não tinha condições de ter a reunião. Parabéns a Vossa Excelência que insistiu na espera, estamos fazendo a reunião. Mas então, são essas coisas, sabe, vereador Serginho, que nós precisamos, senhor presidente, sair dessa bolha que vivemos. Nós vivemos numa cidade cheia de problemas. Se eu for falar de carreta aqui, eu vou exceder mais o tempo. Mas programaram um decreto, não tiveram o bom senso de chamar a comissão que investigou, não tiveram a hombridade de chamar a comissão para ouvir. Nós ouvimos, vereador Bebeto, várias oitivas. Aí vão fazer um decreto, não seria justo não chamar. Olha, o que vocês apuraram lá? Está lá, ó, quase 300 páginas de relatório. O que pode ser feito aqui para a gente minimizar o problema ou para acabar com ele, acreditando que isso não vai acontecer? E estão enfiando na goela do povo caetense que vai fazer um anel viário de 15 quilômetros só para licenciar isso de forma ambiental. Isso vai demorar anos. É o tempo que eles precisam para acabar com a cidade e tirar e escoar todo o material extraído. Só que nós estamos aqui fechando os olhos para as coisas que estão muito claras para todos nós. Então, eu quero deixar, senhor presidente, para finalizar. Vamos realmente investir no hospital o que ele merece. A Santa Casa precisa de convênio, desse convênio, indiscutivelmente, mas ele precisa ser discutido todo ano, um valor diferenciado para os meses de maio até outubro. Nós precisamos deixar um recado aqui para a senhora secretária de Meio Ambiente: faça o pau que dá em Chico, tem que dar em Francisco. Derrubaram uma grade de uma casa que caiu de um cidadão na linha. Olha para você ver onde que está, eles estão buscando respeito.
O menino cercou porque queria fazer a casinha dele lá de novo. Ah, não pode fazer não, que aí é área de invasão. Na linha ferro parece cômico, né? 200 moradias de ocupação passiva, vamos ser mais elegantes, né, nos dizeres, mas o menino que fez a grade lá, eles foram lá e jogaram a grade no chão. Então, assim, a lei tem que prevalecer para todos. E essa casa precisa retomar ou continuar cobrando. Não podemos curvar das ordens da prefeitura. Nós estamos aqui para decidir pelas pessoas e precisamos continuar fazendo isso. Eu agradeço muito a oportunidade que me deram de estar aqui vereador por mais 4 anos, para eu tentar continuar fazendo algo diferente. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia, leitura das indicações. Os vereadores abaixo, no uso de suas atribuições parlamentares, indicam ao prefeito municipal. O vereador Renilton Nita indica a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua Nilo Coelho Jacome, situado no bairro Pedra Branca. Indicação 199. A vereadora Luluca Tavares indica a realização de estudo de viabilidade técnica e posterior manutenção do sistema de captação de água na rua Padre João de Oliveira Lima, situado no bairro Bom Sucesso, com a instalação de tampa no bueiro existente no local. A realização de estudo de viabilidade técnica e posterior instalação de rede de direcionamento de água fluviais, canaletas, na rua Quinca Jorge, no bairro Bom Sucesso, indicação 200 a 201. O vereador Paulo Capeta indica a realização de estudo de viabilidade técnica posterior e implementação da rede de captação e distribuição de água na comunidade denominada 600, indicação 202. O vereador Dionim indica a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua Pedra Quebrada, situada no bairro de Champs. A realização de obras de pavimentação asfáltica em todas as ruas do condomínio P e Bispo, no bairro Pito Aceso. Realização de estudo de viabilidade técnica e posterior, instalação de guarda-corpo no viaduto da Pedra Branca, indicação 203 e 205. O vereador Nandim Marco Aurélio indica a intervenção junto à empresa CEMIG para que realize alinhamento e remoção de cabos e fiações instaladas em excesso e sem uso nos postes das ruas do município, bem como notifique as empresas que utilizam os postes como suporte, para que realizem o mesmo serviço com seus fios. Indicação 206. Discussão e votação do requerimento. O vereador Jacques do Bom Sucesso Rodrigues Sérgio Ferreira dos Santos, no uso de suas atribuições parlamentares, requer, depois de ouvir o plenário dessa casa, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que remeta a essa casa informações completas, detalhadas e cópia de toda a documentação referente aos shows contratados para o Caeté Rock Day 2025, a citar procedimento administrativo de inexigibilidade ou outro que tenha dado razão à contratação. B. Cópia de contratos, notas fiscais, notas de empenho, comprovantes de pagamento. C. Informar a origem, fonte de recurso para custear o evento. Justificativa: trata-se do exercício do controle externo e do Poder Executivo pelo Poder Legislativo, previsto no artigo 31 da Constituição da República e nos termos do artigo 37 do texto constitucional, visa atender aos princípios basilares da administração pública, notadamente legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Requerimento número 021/2025 em discussão. Com a palavra, vereador Jadson Rodrigues Pardal. Oi, boa noite a todos mais uma vez. Senhor presidente, cumprindo o papel de fiscalizador, entrei, com esse requerimento. Precisamos, na verdade, precisamos receber as informações dos outros requerimentos, sobre a gastança com festa no município. Esse ano já é o segundo requerimento. E eu estou querendo como eles não estão tendo pressa em responder, descumprindo totalmente o prazo regimentar que os obrigam a remeter
a esta casa essas informações no prazo de 30 dias. Eu já estou querendo fazer o da festa da padroeira, né? Porque seguramente a igreja vai pedir apoio para o município em ajudá-la. E eu já vou ver as datas que fecham o ano e já vou pedir os requerimentos, porque a gente já sabe, né, que é a mesma empresa que fornece o som, que fornece o banheiro, que fornece o palco, que fornece o telão, que as bandas. Então, assim, e eu tive uma notícia recentemente que precisa, vereador Sérgio, de um cadastro para você tocar nas festas de Caeté. Precisa ter um cadastro. Eu desconheço completamente essa situação. Que cadastro esse? Eu gostaria até de saber. Queria pedir até à nossa assessora das comissões que buscasse essa informação, onde que está isso, né? Porque para se contratar um evento, será que a Alcione já foi cadastrada? Ainda tem a Alcione também na festa do idoso. Nós já vamos fazer o pedido para saber de onde que vai sair o recurso, né? Porque nós estamos empurrando para debaixo do tapete a atenção necessária do que realmente precisa acontecer nessa cidade, né? Estamos empurrando para debaixo do tapete e trazendo eventos. O evento, senhor presidente, ele é muito bom. Ele é muito bom nas 48, 72 horas que ele acontece. A população vai, é o que tem, uma cidade que não oferece mais nada para ninguém. Então, se tem um evento, se tem uma festa, né? Enquanto se tem um evento de R$1 milhão no final de semana, não se compra um mamógrafo em Caeté para cuidar do câncer de mama de ninguém, ou para prever. Enquanto se tem um evento de R$1,5 milhão no final de semana, realmente não vai conseguir contratar fono, não vai contratar psicólogo, não vai contratar fisioterapeuta para as famílias, para as crianças atípicas, não vai conseguir ter um psicólogo para atender as mães atípicas. Enquanto se gasta essa fortuna com shows do município, com eventos do município que são beneficiados, na verdade são beneficiadas algumas pessoas. A população faz uso desse benefício, né? Agora muita gente vai ter banheira de hidromassagem nas suas casas, muita gente vai ter carro, porque tem gente andando em carro velho para desviar o foco, né? Porque o som é o mesmo, a estrutura é a mesma, certo? A vigilância é a mesma. Não tem, o contratado do início do mandato vai até o final. Os cantores, só muda as bandas, né? Mais tradicionais. Então, assim, as pessoas precisam entender isso. E outra coisa, se falou muito aqui que o dinheiro da cultura tem que ser gasto na cultura. Você já viu um orçamento, Serginho, que 10 milhões no ano é para a cultura? Você já viu isso, vereador? Porque vão gastar, eles vão beirar isso aí no final do ano. O que se fariam em 10 milhões? Sabe o que eu acho? Como ninguém mais vai falar, eu vou terminar os 5 minutos. Eu acho o seguinte: o governo de Caeté, ou ele é aluno ou ele é professor do governo federal. Porque não pode gastar tanto dinheiro à toa assim. Sabe? Ou é professor ou é aluno do governo federal. Gastou-se mais do que podia no primeiro semestre, confiando nos tributos que seriam agregados, que é o IPTU, deram um tiro no pé, porque aumentou demais o IPTU, o povo está com dificuldade de pagar, eles não vão conseguir ajustar o orçamento. O governo federal fez a mesma coisa, gastou demais no primeiro semestre, confiando no IOF, o Senado deu pau. Sabe? Não há prioridades. A primeira-dama do Brasil gastou 59 milhões no cartão corporativo dela em 6 meses. Virou brincadeira, e o povo que se dane. O povo que se dane. A maioria das pessoas preocupada com seus próprios negócios, ganhando os bons salários para representar o povo, para trabalhar para o povo, mas ninguém está nem aí, entendeu? E a gente fica aqui lutando. Então, senhor presidente, o requerimento se faz necessário, é dever nosso, enquanto fiscalizador, lutar e saber todas essas informações e o quanto antes, para a gente tomar providência caso encontremos alguma coisa divergente nessas contratações. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Serginho. Senhor presidente, mais uma vez boa noite a todos, né? Eu assino junto com o vereador Jadson, né, esse requerimento, e
já foi dito por ele, né, os questionamentos, e é de extrema importância a gente ter acesso amplo e restrito a essas informações, porque é dinheiro público, né? A gente está ali lutando, incentivando as pessoas a manter em dia seus impostos, e esses impostos é que custeiam todos os serviços públicos, inclusive os eventos. Sempre a gente escuta essa justificativa, mas o que vem para a cultura não pode ser utilizado. A gente sabe que a arrecadação própria não tem isso, né? Até porque nós alteramos aqui constantemente, nós alteramos o orçamento onde tinha um valor destinado para um determinado serviço e o executivo entendeu que o outro era mais importante e altera o orçamento. É diferente quando é a que a gente chama de verba carimbada, né? Quando vem aí do governo do estado ou do governo federal. Claro que tem que sim, né? A gente sempre se posiciona dessa forma. Não é que não tem que ter os eventos, mas que é como na casa da gente. Você só faz churrasco quando você está conseguindo manter o básico, que é as suas contas em dias. Então, acho que a pessoa que está devendo água, está devendo luz, está devendo o mercadinho do vizinho ali e está fazendo churrasco todo dia, ele está sendo irresponsável, né? Isso na vida da gente. No poder público é a mesma coisa. Então, se você está fazendo, fala que não tem dinheiro, aí reúne com os pais, igual, né, estiveram, não sei se ainda tem na galeria, os pais atípicos, olha, mas nós não estamos contratando porque não tem dinheiro, porque o governo federal não está repassando, porque nós estamos com dificuldade, mas aí está fazendo festa, a pessoa fala, mas como assim que não está conseguindo? Então, acho que é importante, até conferindo aqui, vereador Jadson, rapidamente, enquanto Vossa Excelência estava falando, né, no seu tempo, o Jornal Oficial do município, né, do dia 18 de julho, saiu aqui um extrato, né, de inexigibilidade, o 37 de 2025, demandante Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio, objeto, contratação da empresa Reisan, ou Reisan, não sei o termo correto, Music Limitada, show da dupla Reisan para o Rock Day 2025, no dia 2/8 de 2025. Valor total, R$ 74.500. Então, assim, são valores, esse aqui, inclusive, é um dos shows com valor mais baixo dos últimos que tiveram, né, em comparação com outros de 200, 300, 500 mil, mas é um valor considerável para quem justifica para todo mundo que não tem dinheiro, né? Porque toda vez que chega alguém reclamando de uma questão da saúde ou de alguma questão da educação, não tem dinheiro. Então, por isso que a gente faz o requerimento, para que venham as informações completas, até para a gente poder dar uma satisfação para quem nos questiona. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Tequinho. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, assessoria jurídica dessa casa, funcionário dessa casa, povo da galeria, pessoal que nos assiste. Eu só quero aqui, senhor presidente, eu vou votar a favor do requerimento, porque eu acho que é necessário informar mesmo essa casa, mas eu também quero aqui, entendeu, valorizar a cultura e valorizar quem promoveu esse evento. Porque eu sempre defendi nessa casa aqui que a administração ela tinha que ser contínua. Então, ela está sendo contínua. Quem criou isso lá atrás foi na gestão do Lucas Coelho, né, que fez um mandato maravilhoso. A mesma pessoa que estava com ele, que está hoje com o prefeito Alberto, vem fazendo um trabalho dentro da possibilidade muito bom, porque eu acho que o povo também gosta e merece. Quem foi lá viu como que estava a praça, né? Então, eu não sou contra o requerimento, mas eu quero aqui parabenizar quem fez o evento. O Darlan, junto com a sua toda a equipe, né? Foi um evento muito organizado, foi um evento que eu acho que não teve uma ocorrência policial, eu acho que não teve nada que agravasse o evento. Então, eu acho que essas coisas tem que ter, né? Porque o povo também merece. Tem gente que gosta, agora tem gente que não gosta. Então, você tem que fazer para as duas categorias, para as duas classes. Quem gosta e quem não gosta. Eu vi um show aí, sim, da Alcione, para a terceira idade, mas tem merecedor. Quantas pessoas que da terceira idade está com 60, 70, 80 anos, que sonha em ver o show de Alcione e vai poder ver agora de graça? Então, isso é normal em qualquer administração.
Então, eu não quero aqui questionar o recurso nem nada. Vou votar a favor do requerimento do meu nobre colega Jackson, mas o vereador Sérgio, porque eu acho que é fundamental dar informação, mas quero deixar claro também aqui que eu sou a favor e parabenizo todos que se organizaram para esse grande evento que foi feito o Rock Day aí. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marco Aurélio Rocha. Boa noite a todos. Pertinente, né, o requerimento, funcional, informativo. Aí eu volto um pouquinho no tempo, parece que a gente não percebeu, nós tínhamos a maior festa da região, que era o Carnaval Temporão, que era o Carnaval de Inverno. Criou-se então no município o Festival de Inverno. Ele não aconteceu esse ano, acho que a gente talvez deixou passar desapercebido, mas foi um evento cultural que tentou se resgatar e ele não aconteceu. Em Caeté, nós temos 4 eventos grandes, da parte cultural, da parte turística, que se eles não tivessem, eu tenho certeza que Caeté seria, por exemplo, uma cidade que não trabalhasse a cultura, não desenvolvesse. Caeté recebeu agora o prêmio do ICMS cultural, uma das cidades entre as 10 com o melhor ICMS cultural de Minas Gerais. Então a gente se deve a esse fato pelos eventos, pelo fomento à cultura. Então tudo isso está interligado. E se vocês, eu vou pedir depois o ICMS cultural para ver o valor que foi recebido ao município, porque no ICMS esportivo a relação é tudo que você desenvolve em esporte, que você investe, o dinheiro volta para o seu município. O ICMS cultural, ele aconteceu porque eventos desse porte estão acontecendo no município. Nós perdemos o Carnaval de Inverno e não conseguimos resgatá-lo no Festival de Inverno, menos um evento. Caeté tentou lá atrás ter uma festa cultural que marcasse o nome da cidade, como todos os outros municípios têm. Festa da batata, da jabuticaba, do Oropinópolis, enfim. E Caeté tentou o bolinho de feijão e acertou com a festa do queijo, sabe? Então, a gente viu acontecer no seu 4º ano consecutivo, vimos aí o retorno para produtores, a questão cultural, como o vereador disse, a oportunidade talvez de ver um show de perto pela primeira vez de um ator de renome. Os músicos do município tiveram essa oportunidade, talvez não todos, mas tiveram, enfim. E aí, nós tivemos o Rock Day, né? Eu não participei, mas teve um momento nesse evento, o Darlan, a Thaís, a equipe da cultura, do turismo, desenvolveu o karaokê. Foi uma oportunidade para as escolas de música, crianças, adolescentes, adultos poderem expressar a sua arte. Então, eu acho que, sim, é muito válido, vereadores, vocês trazerem, né, esse pedido, essa demanda para verificação, mas aí nós temos todos os outros pontos pós. Então, se você for olhar, Caeté, ela entrou, a cidade vizinha Sabará vai fazer um evento similar ao rock, né? Então, Caeté serviu de referência. Então, nós já temos a festa do queijo, já temos o Rock Day, temos a festa do idoso, são elementos que pontuam o município no CMS cultural. Então, acho que vale a pena a gente também pedir um requerimento para ver qual foi o retorno que colocou Caeté entre as 10 cidades num estado aí de 853 municípios. Por quê que ela ficou entre os 10? Porque talvez, né, está fazendo aí eventos de grande porte que chegam com sucesso aí, né, para os nossos caetenses. E é isso. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam, que eles se manifestar de pé. Requerimento número 021/2025, de autoria dos vereadores Jadson do Concesso Pardal e Sérgio Ferreira dos Santos, aprovado com 10 votos. Leitura da moção. O vereador Marco Aurélio Cândido Rocha, no uso de suas atribuições parlamentares, apresenta a Vossa Excelência, ouvindo o plenário dessa casa e dispensada as demais formalidades regimentais. Moção de congratulação a Thalissa Maia Souza do Carmo, pelo brilhantismo no Campeonato Brasil Master Cooper 2025, na categoria 30 mais de handebol.
Thalita, atualmente com 33 anos de idade, é um exemplo de superação. Apaixonada pelo esporte, iniciou sua trajetória aos 10 anos na escolinha do Semelt, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. A homenageada fora campeão juntamente com sua equipe no Campeonato Brasil Master Cup 2025, que aconteceu em São Bernardo do Campo, nos dias 19 a 22 de junho passado, jogando na posição de armadora, alcançando o primeiro lugar no pódio. É com grande satisfação que, por meio dessas palavras, venho manifestar orgulho por Thalissa, esta atleta que todos os dias inspira as pessoas e incentiva o esporte como forma de melhorar a qualidade de vida, promovendo a saúde física e mental. Diante disso, esse subscritor solicita que faça constar nos anais dessa Casa Legislativa os mais autênticos e sinceros votos de congratulações a Thalissa Maia Souza do Carmo pelo comprometimento, superação e sucesso no esporte. Que esse reconhecimento seja um incentivo para continue sua jornada com muito sucesso e prosperidade. Em discussão, com a palavra o vereador, autor da moção, Marco Aurélio Rocha. Senhor presidente, demais pares, essa moção ela tem um quê muito especial, porque me fizeram um pedido para que a Thalissa recebesse uma moção, porque ela foi campeã brasileira em uma modalidade, né, o handball. A Thalissa, ela é bolsista, então o município investe no futuro dessa atleta. Então, ela recebe uma bolsa estadual, né, isso tem ajudado ela nos treinamentos, conversei com ela pessoalmente, para entender o antes e o depois do Bolsa Atleta. E ela me disse, né, nas palavras dela, que chegou na hora certa, no momento certo, e mudou realmente. Antes ela teria que escolher entre ir competir ou viver, né, a sua vida em casa, com a família, e o Bolsa Atleta fez essa diferença aí na vida da Thalissa, qual eu parabenizo. E um outro detalhe muito curioso, senhor presidente, eu estava conversando com as meninas aqui, as pessoas que estavam enaltecendo pela conquista de uma competição a nível nacional, eles disseram e fizeram entender que a nossa moção aqui da Câmara é o equivalente técnico ao receber o atleta com um carro de bombeiro aberto no município. Então, eu acho assim que o que essa casa faz em questão da moção é tão honroso que nós não podemos deixar cair na banalidade, né, do dia a dia, enfim, e se tratar somente de mais uma entrega. Então, Thalissa, receba dessa casa, imagine-se num carro aberto do Corpo de Bombeiros, onde todos os caeteenses te recebem de braços abertos, atleta, mulher, capaz, e que foi lá, treinou, aprendeu, está entre as melhores e conquistou um título inédito para a nossa cidade de Caeté. Então, parabéns, e peço aos pares que votem essa moção. Semana que vem a gente vai estar com a Thalissa aqui para que ela receba da Câmara os abraços, os aplausos por uma conquista que foi tão dela, mas ao mesmo tempo tão nossa. Em discussão, em votação nominal. Votação iniciada. Tempo esgotado. Esta matéria foi aprovada por unanimidade. Moção de congratulação número 022/2025, de autoria do vereador Marco Aurélio, aprovado com 11 votos. Discussão e votação dos projetos pautados na ordem do dia.
Item 1. Única discussão e votação da emenda de redação e modificativa apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 029/2025, que dispõe sobre a instituição do cordão quebra-cabeça como instrumento auxiliar de identificação das pessoas com transtornos espectro autista, no município de Caeté, da Outras Previdência, de autoria do vereador Sérgio Ferreira dos Santos. Única discussão e votação da emenda de redação e modificativa apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 029/2025, de autoria do vereador Sérgio Ferreira dos Santos. Em discussão, em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam, aqueles que se manifestar de pé. Emenda de redação modificativa apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça ao projeto de lei número 029/2025, aprovado com 10 votos. Item 2. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 029/2025, que dispõe sobre a instituição do cordão quebra-cabeça como instrumento auxiliar de identificação das pessoas com transtorno aspecto autista no município de Caeté e da Outras Previdência, de autoria do vereador Sérgio Ferreira dos Santos. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 029/2025, de autoria do vereador Sérgio Ferreira dos Santos. Em discussão, com a palavra o vereador Sérgio. Senhor presidente, mais uma vez, muito obrigado. Eu já falei sobre esse projeto, antes do recesso, na primeira discussão e votação. No item anterior era emenda, então por isso que eu não manifestei. Dizer, senhor presidente, que por mais singelo, simbólico que seja esse projeto, tem uma importância muito grande para aquelas pessoas que lidam com isso no dia a dia, os pais, as próprias pessoas, os que precisam, que têm o transtorno do espectro autista, e os profissionais que lidam com essas pessoas no dia a dia, seja ela serviço público ou não. É importante que tenha essa divulgação e é importante que seja feito através de uma regulamentação do município, para que também não haja os oportunistas, de usar um cordão que é adquirido aí em mercado paralelo e que não a pessoa nem tem aquela necessidade de utilizar para se beneficiar, talvez numa fila, enfim. Como a gente sabe, que o Brasil do jeito que então a gente tem que se cercar de todas as maneiras. Então, por isso que é importante esse cordão ser feito pelo município, porque ele pode trazer ali as exigências, para que a pessoa se apresente lá ou no posto de saúde, ou na assistência social, ou na própria Secretaria de Saúde, enfim, portando os documentos que comprovem essa necessidade, e o cordão pode ser padronizado pelo município, inclusive com a logo do município, enfim. Então, eu acho que isso é muito importante e eu espero, peço aos pares que votem favorável e, uma vez aprovado, que o Executivo sancione a lei e, mais do que isso, que cumpra a lei, que é muito mais importante do que simplesmente sancionar. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Jades Rodrigues Pardal. Senhor presidente, eu queria aqui, parabenizar o vereador Sérgio pelo projeto de lei. E queria também, que a oportunidade o vereador Tequim colocasse a posicionamento dele sobre isso aqui, queria, elogiasse a Vossa Excelência, que ele colocasse a opinião dele sobre o projeto, porque é um projeto importante, porque no projeto anterior, no requerimento, em momento nenhum ninguém falou que a festa foi desorganizada, que a festa teve problema, que foi ruim, ninguém falou disso, o requerimento não se tratava disso. Queria que ele posicionasse aqui sobre o requerimento, sobre o projeto de lei, senhor presidente, porque eu acho que precisa de uma liderança, um decano desta casa se posicionar em busca de uma identificação que já tem anos que nós estamos lutando aqui. Precisamos de alguém que tenha a visão esclarecedora dele para que ele se posicione exaltando o projeto de lei de Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tequinho. Ô, senhor presidente, só quero falar para o nobre colega que ele não manda na minha fala e ele não manda em mim. Então eu vou profissional na hora que eu achar que é interessante. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Rocha. Primeiro, vereador Sérgio, não é um projeto singelo, viu? É de uma grandiosidade assim, imensa, né? A gente tem as mães aqui, as crianças, tiveram contato hoje com o prefeito, essa casa fazendo a sua parte. Esse seu projeto, eu disse da outra vez, ele é de uma importância tão grande que quando ele acontecer, tiver evidência, nós vamos começar a entender o que as mães passam no sentido da coletividade, né? Quantos pais estão aí, quantas crianças, a luta diária. Eu acredito que tenham tido bons frutos, sim, e você pode ter certeza, esse projeto é de uma importância imensa. Depois que ele estiver rodando e acontecendo, a gente cobra junto, que a gente vai ter o real entendimento, tá? Parabéns. Em votação, aqueles que concordam permaneçam como estão, aqueles que discordam querem se manifestar de pé. Projeto de lei número 029/2025, aprovado com 10 votos. Redação final do projeto de lei número 029/2025, que dispõe sobre a instituição do cordão quebra-cabeça como instrumento auxiliar de identificação das pessoas como transtorno espectro autista no município de Caeté e de outras providências, de autoria do vereador Sérgio Ferreira dos Santos. Em votação, declaro aprovada. Lideranças. Com a palavra, vereador Marco Aurélio Rocha. Senhor presidente, senhores, vou ser bem breve hoje. Então, tem uma notícia muito boa para a gente dar aqui. Para você que é atleta, saiu a lei que aumenta de 9 para 18 bolsas atletas do município de Caeté. Ela entra nessa casa amanhã. A gente assinou ela simbolicamente, junto ao prefeito Alberto, junto ao secretário de esporte Rian. Então, é realidade, a Bolsa Atleta, ela dobrou. Então, atletas como a Thalissa, né, que a gente citou hoje, campeã brasileira de handebol, que tem o apoio do município, eles vão poder dizer mais lá na frente, aumentando esse couro que o município importa. E o mais interessante é que esse investimento do Bolsa Atleta, a partir deste ano, pelo semestre esportivo, ele conta como pontuação. Então, o dinheiro investido em Bolsa Atleta, ele volta para o município no ano seguinte. Então, é um investimento com retorno para o município. E coloca também o município uns pontos a mais aí perante o esporte na cidade. Fizemos hoje a indicação, junto com o vereador Nandinho, né, a autoria principal dele, sobre o alinhamento da fiação no município de Caeté, fios emaranhados, fios soltos, arrebentados, fios que são inutilizados, né? Às vezes a internet não funciona mais naquele local, os fios continuam lá e quando vem uma outra operadora, ela faz mais um, enfim, por aí vai. Então, nós pedimos juntos esse pedido para ver se a gente consegue reorganizar nessa estrutura de fiação no município. Está acontecendo, né, pela prefeitura aí agora a fase 2 de 3 do recapeamento da Avenida Doutor João Pinheiro, né? A gente tem acompanhado, dá um transtorno, é muita poeira, mas eles estão usando um método aí de trabalhar de 10 da noite, 22 horas até 6 da manhã, tem funcionado, né? Eu não sei até qual ponto que vai, mas já está dando aí, né, um benefício para a população, está sendo mais rápida. Então, o recapeamento da Avenida Doutor João Pinheiro está na fase 2 de 3, e a gente espera que esse ano, né, ela termine aí. Entrou nessa casa hoje um outro projeto que a gente trabalhou muito com as ONGs das causas animais, o CONDAC, né, que é o Conselho Municipal de Defesa aí do Direito Animal de Caeté. Então, com esse projeto que foi construído nos fóruns de defesa animal, tiveram 2, um fórum presencial, um fórum online, né, do qual
o vereador Sérgio participou com a gente, então foi muito bacana, e entra agora nessa casa a criação do conselho, que vai ajudar muito para que as ONGs tenham voz, que as pessoas que cuidam dos animais, as protetoras, consigam nos ajudar a resolver esses problemas aí do município. Eu queria falar, gente, que esse final de semana, dia 9, vai ser a reabertura do Museu Regional. Eu conheci mais de perto depois que a gerente Aluciné esteve aqui falando do museu. Desde 2022 eu comecei a acompanhar o museu quando eles fizeram a história de Caeté através do futebol. Foi um trabalho maravilhoso que se montou aí um museu do esporte, um museu do futebol, com camisas, troféus, medalhas, reportagens de TV, fotos, né? Tivemos lá no dia o Claré contando histórias do futebol, relembrando. E aí, esse mês, teve um projeto muito interessante chamado Férias no Museu, onde as crianças tiveram aula de fazer papagaio, pipa, levaram para casa, tiveram brincadeiras, recreações, histórias cantadas, brinquedos cantados, e eles fizeram recentemente um projeto de leitura para que o aluno escrevesse o seu livro, o seu conto, e deram essa oportunidade aí. Então, o que eu queria dizer com isso? Que o museu, além de ter as peças sacras, além de ter as peças históricas, está fazendo um trabalho maravilhoso. Queria parabenizar a direção do museu, as equipes, né? A gente está fazendo agora um trabalho com eles para que a gente faça visitação, para que os católicos conheçam as peças religiosas que estão aqui em Caeté. Então, a gente tem que dar ênfase sim, e dia 9, 16 horas, reabertura do museu. Vem visitar, vem conhecer, o museu é nossa história. Obrigado aí, senhor presidente. Com a palavra, vereador Tequim. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero aqui, senhor presidente, porque antes do recesso aí, teve um congelamento do Poder Executivo aí de 60 dias, né? Eu acho que até se falou nisso hoje aqui. E eu sempre defendi, né, lá atrás, que a administração ela tinha que ser contínua. E eu vou defender, e vou continuar defendendo. Então, hoje, para Vossa Excelência ter ideia, o orçamento para 2026 é a faixa de uns 300 milhões de reais. Então, é dinheiro que veio lá de trás da administração do Lucas Coelho junto com a de Alberto. Então, a administração ela tem que ser continuada mesmo. Olha para você ver. Então, o Júlio, né, como é falado, Julião do Asfalto, isso aí também a gente tem que agradecer muito o trabalho que tem feito na Secretaria. 300 milhões de reais para o próximo ano. Então, o prefeito vai ter possibilidade de fazer, de criar muitas coisas que talvez não está conseguindo criar agora, mas no próximo ano tudo pode acontecer. Nós temos 6 meses de governo, então é muito pouco tempo também para a pessoa, né, apesar que está no governo já, ir ajeitando as coisas. Uma outra coisa também que eu queria falar aqui, né, que vou falar agora, para vocês terem ideia, a Prefeitura de BH, gente, a Prefeitura de BH deu 2,49% de aumento ao servidor público. A Prefeitura de BH. A Prefeitura de Caeté deu 7,5% de aumento. Então, a Prefeitura de Caeté valoriza o servidor público. Igual essa casa aqui também, né? Todos os ex-presidentes que passaram valorizaram o servidor aqui. Como eu, vereador Pardal, que já está aqui presente, eu fui presidente de vários mandatos, e o vereador Fernando agora. Então, os servidores do nosso município, eles são muito valorizados. Eu defendi aqui que a administração pública tinha que ser contínua, e tem que ser. Para Vossa Excelência ter ideia. Nós estamos agora com 10, 12 ruas para ser asfaltada. Então, vai começar aquela continuidade do asfaltamento das ruas. Então, vocês podem ter certeza que vai continuar asfaltando e vai asfaltar mesmo. Então, Caeté, daqui a uns tempos, não vai ter rua para asfaltar mais. Porque agora, pelo que eu sei, esses dias agora vai asfaltar 12 ruas, né? Então, eu acho que isso é muito bom para o nosso município. E eu quero aqui, senhor presidente, ressaltar também a administração do nosso colega, né, que foi amigo, nosso colega dessa casa aqui, foi
vereador, foi presidente, o vice-prefeito, o James Porto. Hoje, se vocês for analisar, o SAI está fazendo um trabalho diferenciado. A gente tem que valorizar. Porque antigamente era muito criticado, e hoje não está tanto assim. Você manda para o presidente, para o vice-prefeito Jameson, perguntando as coisas, ele responde e as coisas estão andando lá no SAI. Entendeu? E tem certeza que vai andar muito mais. Então, acho que quando você põe uma pessoa num lugar técnico, que ela é um pouco política, as coisas se dão melhor. Então, senhor presidente, o vereador James também, o ex-vereador James, né, está fazendo um trabalho maravilhoso lá no SAI. E tem certeza que vai continuar fazendo. Porque eu acho que a pessoa, além dele ser vice-prefeito, ele é cidadão caetense e é funcionário do SAI. Então, essa vantagem a gente tem e ele vai continuar fazendo. E eu também, senhor presidente, né, vou falar aqui também dos 5 milhões de reais que vai fazer agora, né, lá no Clube do Cavalo, a reforma do Clube do Cavalo, que vai começar agora, não sei se Vossa Excelência estão sabendo, né, que vai para você ver, administração contínua. Então, as coisas estão acontecendo, né? Falar que está 100%, não está, mas está acontecendo muita coisa boa aí, e vai acontecer, entendeu? E o centro, né, o centro lá de multidirecional, lá em frente à Imperial, você viu como é que ele está? Então, aquilo ali vai ser uma coisa bacana demais para todos os idosos do nosso município, entendeu? Então, vai ter aula de natação, vai ter piscina quente, piscina aquecida, piscina fria. Então, eu acho que quem está ganhando isso com isso tudo aí, quem quer? É o nosso município que estão ganhando. E eu quero aqui falar para o nosso colega que está aqui dentro também, o vereador Careca, né? Eu quero aqui, Careca, falar para Vossa Excelência, você acredita muito em Deus, você esteve aqui hoje e falou que Deus que comanda a sua vida. Eu acho que Deus comanda a nossa vida todinha. Então, acho que seu objetivo, você tem que pôr fé e ir, porque o seu objetivo é de Deus, entendeu? E você vai conseguir, pode ter certeza, porque a gente sabe do seu trabalho, né? Porque a luta não é fácil, é muito difícil, mas você tem força de vontade e Deus está com você. E se você precisar, né, da ajuda desses simples colegas seus aqui, você pode contar comigo, que estou disposto também a caminhar com Vossa Excelência para as coisas saírem da melhor forma possível. Acho que você não tem que desistir, jamais, entendeu? Que as coisas vão chegar onde que Vossa Excelência está querendo. Acabou não? Acabou, senhor? Não, né? Hã? Não acabou não? Como deixou todo mundo falar de quê? Eu posso falar um pouquinho? Por quê? Hã? Eu quero aqui, está cedo ainda. Eu quero aqui também, senhor presidente, para o nobre colega Serginho aqui, em momento algum eu fui contra o seu projeto, eu só não falei na hora, porque eu acho que a gente tem que falar na hora que você achar que você deve falar, não na hora que um colega manda você falar. Concorda comigo? Que cada um defende o seu mandato da maneira que ele achar melhor, né? Então, a gente... eu fui eleito para defender o interesse do povo, que o povo, que eu acho que é bom para o povo, eu vou defender. Nem 100% a gente agrada, mas a gente tenta agradar. Eu acho que Vossa Excelência tem um cuidado muito grande com o autista, né? Não é Vossa Excelência, é essa casa, porque tudo que vier, né, para como é que fala? O autista aqui será bem-vindo e será aceito e será aprovado. Eu, como presidente, ano passado, fiz audiência nessa casa e a gente sabe que é muito difícil as coisas caminhar. Mas devagar vai caminhando e vai resolvendo. Tenho certeza que alguma coisinha já conseguiu. Porque antigamente era tudo muito parado. Então, quando criou-se, né, a associação do autista, as coisas começaram a andar. Teve pessoas na frente, né? E começou a discutir, começou a caminhar. Não era nem falado nessa casa aqui, era muito pouco falado, né? Então, de uns 2 anos para cá, que as coisas começaram a andar e vão continuar muito mais. Vossa Excelência está de parabéns. Eu acho que tudo que você puder fazer, né, pode ser o mínimo possível. O autista a gente tem que fazer mesmo. Essa casa, como falou-se aqui, ela é responsável também
o executivo é responsável e nós, vereadores, também somos responsáveis. Tenho certeza que o presidente aqui também, ele abraça essa causa, todos os vereadores, e a gente está aqui para ajudar o que for necessário, entendeu? Talvez um momento não foi propício para me falar, mas estou falando agora, com o coração, né, com o coração. Pode ter certeza que, dependendo de mim, Vossa Excelência pode contar, e autista também pode contar, a mãe autista. Obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Paulo Perdigão. Meus cumprimentos, senhor presidente, meus cumprimentos à mesa, meus cumprimentos aos meus amigos pares, vereadores aí, cumprimentos aos funcionários dessa casa, ao público que nos assiste e o público das redes sociais também que nos assiste, né? Nós estamos de volta aí, né, do recesso, e vou falar, senhor presidente, que pelo menos comigo, eu tenho certeza que com vários aí, ninguém parou até hoje, entendeu? A gente não vinha nas reuniões, mas eu tenho certeza que em casa a gente trabalhou muito, né? Até no telefone celular, né? Resolver as coisas para a população. Parabenizo também aí meu companheiro aqui, Serginho, pelo projeto de lei Cordão Quebra-Cabeça, né? Meus parabéns, Serginho, né? E falar também que participamos de várias reuniões aí e tal. Tivemos uma reunião com o pessoal do 600, o local denominado 600 e Quintas da Serra, que foi feita aí o cancelamento da entrega de água, né, para eles, né, até por ordem mesmo do poder público, né, e nessa reunião, né, foi feito o cancelamento da entrega de água para eles, e depois retornou com a negociação. E nisso a gente conversou lá e deixou acordado que eu ia entrar com indicação, igual eu entrei hoje, né, de estudos de viabilidade técnica para ligação de água naquele local, né, o local denominado 600, né, lá atrás do Morro Serrote. Então, eu estou entrando com essa indicação, né, e porque o pessoal lá do 600, né, hoje está recebendo a água, né, via caminhão-pipa. Mas eu acho que ninguém pode viver sem água, né? Ficar o resto da vida dessa forma, eu acho que não pode acontecer isso. Então, eu peço esses estudos ao SAI, entendeu? De viabilidade técnica, tá? Outra coisa também que eu tenho chamado a atenção, e eu estou achando assim que está bem devagar, a execução da reforma do posto de saúde do São Geraldo, entendeu? Me parece que ia reinaugurar no mês de dezembro, e infelizmente, até hoje, o povo do São Geraldo vem para o centro ser atendido, entendeu? Então, eu tenho perguntado, eles falam que a empresa que ganhou deixou de lado tudo e que a segunda colocada entraria, mas até hoje não tem acontecido nada, entendeu? Então, eu peço mais celeridade nessa execução de trabalho, tá? Eu quero chamar a atenção aí da Secretaria de Obras e tal, tá? É isso mesmo que eu queria falar. Muito obrigado a todos aí, boa noite. Considerações finais. Quero aqui parabenizar a Santa Casa de Misericórdia de Caeté pelos seus 120 anos, agradecer a gestão do Teco Aquino, do Carlos, e mandou o convite para essa casa onde que foi celebrado 120 anos daquela sociedade. Então, sabemos que nós somos um grandes contribuintes para que a nossa Santa Casa caminhe dias após dias. E esse mérito aqui
são de todos. Falei lá para eles hoje que esse mérito não é só da política, esse médico não é só dos médicos, é daquele simples funcionário lá que está lá todos os dias fazendo o que faz ali naquele trabalho com amor. Porque não adianta aquelas pessoas estarem indo ali esperando só o final do mês para pegar mais um salário e ir embora e deixando nossa sociedade desamparada. Então, esses 120 anos, todos nós, caetenses, nós contribuímos e fazemos parte desse aniversário da Santa Casa de Caeté. E quero aqui também, parabenizar que no domingo vamos comemorar o Dia dos Pais. Em nome da Câmara Municipal, desejo a todos os pais caetenses um feliz e abençoado Dia dos Pais. Que todos possam desfrutar de momentos de muita alegria, muita paz, muita saúde, junto de seus familiares. E também para quem não tem seu pai em vida, mas onde que eles estiver, não deixa de ser um pai. E a gente, para ser pai, infelizmente não é só chegar lá e registrar o filho, não. Da educação, carinho, amor, isso que é ser pai. Porque é muito fácil a pessoa ir lá e fazer um filho e falar, eu sou pai. Mas pai é aquele que educa, é o que dá carinho, o que dá amor, o que puxa a orelha, esse sim, esse é pai. Quero aqui a desejar a todos, eu não tenho meu pai em vida, mas também sou pai e desejo esse domingo abençoado e feliz para todos. E os que têm seus pais, aproveita, porque não é fácil para a gente que não tem. E também quero aqui agradecer a cada um de vocês que teve a sabedoria, teve um pouco de paciência, de esperar para a gente conseguir conduzir essa reunião de hoje, primeira reunião ordinária do mês de agosto. Estamos passando aqui por algumas melhorias na Câmara, que vocês podem estar vendo aqui, e tivemos um problema técnico. O Fábio trabalhou aqui incansavelmente esse mês de julho, junto com todos os servidores dessa casa aqui, para que possamos realizar essa reunião da melhor forma e onde tivemos esse pequeno problema. Sabe, mas a gente não vive só de acertos, a gente também erra. Então, a gente tinha feito esse teste 3 dias consecutivos, né, Fábio? De toda essa aparelhagem, internet, para poder fazer uma reunião transmitida com transparência para quem está nos acompanhando de casa. E que nem o vereador Paulo mencionou aqui, recesso, mas a gente tem que deixar bem claro, né, Paulo? Porque o recesso é das reuniões ordinárias das terça-feiras, 18h30. Porque o recesso, eu creio aqui que ninguém parou. Eu tive presente todos os dias aqui na Câmara, aqui, acompanhando, ajudando e fazendo acontecer, que isso aqui, que nem o vereador Sérgio relatou aqui, essa melhoria aqui é para os servidores, é para os vereadores, é para os cidadãos caetenses nessa casa. Por quê? Quando você tem um local de trabalho adequado, você consegue servir um trabalho adequado para a nossa população. Quando você tem uma boa ferramenta, você consegue executar um bom trabalho. Então, é isso que a Câmara Municipal se programou e planejou para estar fazendo aqui esse mês de julho. E até o dia 31 de dezembro, estaremos aqui, sendo presidente, a gente fazendo essas melhorias para que possamos levar um bom trabalho para a nossa população.
E agradeço a todos vocês que compreenderam, que às vezes chegaram aqui e estava bagunçado, mas a gente, para arrumar algo, a gente tem que bagunçar. E é isso que acontece na vida da gente, né? Porque às vezes as pessoas acham que está fazendo coisa desnecessária, que não tem nada desnecessário. São coisas visivelmente que as pessoas que vão chegar aqui vão enxergar o que a gente está fazendo aqui para proporcionar a melhoria do trabalho para os nossos servidores, prestar para a nossa população lá fora. E também quero até mencionar um pouco sobre a questão das pavimentações que retomaram. Quero parabenizar o prefeito, voltando aos trabalhos, a continuidade desse trabalho, que foi parado no mês de setembro, em período da eleição. Essas ruas que estão sendo pavimentadas, vou dar o exemplo da rua Senhor do Bonfim, de Santo Antônio. Nós fizemos indicação aqui, a gente fomos até a rua, chegamos a limpar no ano passado e hoje está concluída. Porque às vezes as pessoas acharam que era aquele momento da política e que não iria acontecer. E hoje está dando a continuidade, que veio do governo do Lucas Coelho, e o Alberto está dando a continuidade de fazer essas ruas que estão sendo pavimentadas, que já estava no cronograma antes da eleição de outubro, e agora está sendo executada. Chamada final dos vereadores, quero justificar aqui a ausência, recebi aqui do senhor José Maria, que teve uma intercorrência em casa, teve que sair às pressas aqui. Então, quero justificar essa ausência aqui. José Raimundo Gomes presente, Fernando Silva de Almeida, José presente. Maria da Silva, justificável, Marco Aurélio Cândido Rocha, Sérgio Ferreira dos Santos, presente. Paulo César Perdigão, Presente. Luluca Tavares, Presente. Paulo Cecílio Bicalho, Alberto Pinheiro Gonçalves, Dionísio do Corte, Presente. Sandra Lúcio, Fabiano de Presente. Almeida, Jacques do Bom Sucesso Rodrigues, Reinilton José de Moraes. E antes de encerrar a reunião, quero agradecer aqui a todos os servidores dessa casa que colaboraram com essa reforma, com essa estrutura da nossa casa. Atenção. E quero aqui Quórum também insuficiente para a continuação dos trabalhos. agradecer a presença da Gabriela, lá do PROCON, que está aqui hoje com a gente aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite.